Olá pessoal, o tema do vídeo de hoje é olhe para sua mãe para curar a sua maternidade. Como a relação com a nossa mãe pode influenciar no nosso maternar? Vamos observar como tudo está conectado. Sabemos que até os 7 anos de idade, a criança está conectada com a sua mãe energeticamente. É a mãe que traz a base emocional, é a mãe que traz a estrutura imunológica, é a mãe que está por trás de todo o desenvolvimento na primeira infância da criança até os 7 anos de idade. Mas isso não significa que a presença do pai não é importante em todas as fases da vida. A criança busca a segurança no pai, numa segunda fase da vida a partir dos 7 anos. Mas antes disso, a mãe precisa se sentir segura através do pai, para que ela consiga exercer o papel dela de mãe com tranquilidade e com segurança. A gente sabe que nem sempre isso é possível, que na maioria das casas isso não é uma realidade, né? É um conto de fadas. E tem muitas mães solos, muita mãe que não tem esse apoio estrutural, não tem uma gestação tranquila, não tem um companheiro para dar essa base que ela precisa. Mas é claro que existem exceções e a gente sabe que tem muitas mães que tiveram esse suporte e outras que infelizmente não. Mas a gente, no decorrer do vídeo, vamos entender quais são os impactos que isso tem na vida da criança. Até os 7 anos, a criança está em completo desenvolvimento neurológico. Ela não tem a mesma compreensão que um adulto para discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Ela expressa o que ela sente através dos seus comportamentos, das suas emoções, inclusive com desafios com a sua saúde. A criança, ela está sempre muito conectada com a mãe. Ela sente as emoções da mãe desde o útero. Então, muitas vezes, a mãe conversa e aquela conversa não resolve, porque a mãe está falando de uma forma racional para a criança o que é o correto, mas não é o que ela está sentindo. Às vezes a mãe tá despedaçada por dentro, tá triste, tá magoada, tá num momento difícil da vida e ela tá ali tentando explicar para a criança o que é melhor para a criança da melhor forma possível, mas não é o que ela tá sentindo. E se não é o que ela verdadeiramente está sentindo, isso não vai chegar na criança da forma que ela gostaria, porque a criança sente o que a gente vibra para ela, o que a gente sente é uma ressonância, é uma conexão muito inteligente, muito importante, que não tem como a gente enganar a criança. Eu trouxe aqui um exemplo para você de uma mãe, só para a gente começar a entender. Você tem a mãe, você tem a sua mãe. A sua mãe teve 6 filhos, vamos imaginar assim. Ela dependia financeiramente do esposo. O esposo não apoiava ela em nada, não ajudava em casa, não ajudava na educação dos filhos, não dava nenhum tipo de suporte e o seu pai ainda traía ela. Traía e não fazia nenhuma questão de esconder. Ela sabia, todo mundo sabia, e ela ficava ali naquela dependência dele com todos os filhos pequenos, dependendo dele para absolutamente tudo. Agora você já é adulta. Vamos imaginar como ela se sentia. Como que a sua mãe se sentia nessa situação? Qual foi a estrutura emocional que a sua mãe te deu a partir das experiências de vida que ela teve? Como foi para você ter sido criada por uma mulher tão sofrida? Como você acha que a sua mãe te nutriu? Saindo daquele lugar de criança, hoje como adulta, você consegue imaginar como essa mulher aqui, como esse exemplo, ela pôde te criar? Como foi a sua criação? Você acha que ela teve uma estrutura emocional, psicológica boa, para que ela pudesse te ensinar a ter inteligência emocional na vida adulta, para que você se sentisse bem, com a sua autoestima elevada, com a sua vibração lá em cima, com a sua imunidade boa?
Você acha que essa mulher conseguiu dar para você tudo que uma criança merece, tudo que uma criança precisa diante da vida que ela tinha? Como que era essa mãe? Será que essa mãe só falava com você gritando? Será que essa mãe estava sempre muito estressada? Será que essa mãe batia? Era daquela mãe que um filho fazia alguma coisa de errado e já batia em todo mundo, já saía descontando em todo mundo, de tão estressada que ela estava, de tanta mágoa que ela carregava desse homem? Será que você hoje, como adulta, tendo o entendimento que você tem, tendo a empatia que você tem, sendo a mulher que você é, você consegue olhar para sua mãe como uma pessoa que não é mãe, como uma mulher? Você consegue perceber o quanto foi difícil para sua mãe para que você chegasse até aqui? Será que você não está repetindo isso com seus filhos? Por isso que você precisa olhar para sua mãe para poder curar a sua maternidade, tirar a mãe desse lugar de culpar a mãe, né? Muitas vezes a gente culpa a mãe. Minha vida não deu certo por causa da minha mãe não fez isso, minha mãe não fez aquilo. Realmente ela fez o que ela deu, fez o que deu, ela fez o que ela pôde, assim como você também faz o que pode. Lá na frente o seu filho também pode dizer isso para você, você poderia ter feito mais e você não fez. É porque você ainda está presa lá nas mágoas da infância que a sua mãe deixou. Mas ela não deixou porque ela quis, ela deixou porque aquela foi a realidade que ela tinha. Se você hoje tivesse a oportunidade de olhar para a vida que a sua mãe teve lá atrás, o que você falaria para ela? Hoje você tem conhecimento, você tem empatia. O que você faria? O que você falaria para ela se você tivesse essa oportunidade? Será que você conseguiria entender e se colocar no lugar dela? A gente pensa muito, a gente muitas vezes é egoísta. Eu sempre já fiz muito essa reflexão aqui comigo mesma, porque a gente pensa, minha mãe poderia ter feito isso ou aquilo, mas ela nunca nem teve isso ou aquilo que a gente imagina, ela nem sabe como que é. Muitas vezes ela só estava ali na luta para fazer a gente sobreviver, para colocar comida na mesa, para conseguir uma roupa, um calçado, mandar para a escola. Muitas mães tiveram uma vida sofrida. Então não adianta a gente hoje culpar a nossa mãe pela vida que a gente tem, porque muitas delas deram muito mais do que elas tiveram. Se a gente olhar para trás, se a gente não teve tudo que a gente precisou, imagina elas. Imagina o que a sua avó pôde dar para ela. Então veja se ela não deu muito além do que ela tinha dentro das condições dela. Se você não olhar para a sua infância e acolher as coisas do jeito que foi, olhar para sua mãe com empatia, com amor, com seus defeitos e qualidades, os seus filhos vão expressar isso através dos comportamentos e até desafios com saúde. Sabe aquela criança que está cheia das ites? É sinusite, é rinite, é gripe, é resfriado toda hora, tá sempre com aqueles probleminhas, aquelas doenças de repetição que nunca melhora, que você nunca sabe mais o que fazer, você não sabe mais o que fazer. A criança está sempre doente, você vive levando ela lá no PS, o médico medica, traz para casa. No outro mês ela tá doente de novo. Essa criança ela pode estar demonstrando para você alguma coisa que você precisa olhar. É uma criança que está apresentando desafios na saúde para você olhar para você, curar em você o que está causando esse desafio e essa disfunção na sua criança. A criança, se ela tiver até 7 anos de idade, ela tá espelhada em você. E às vezes você não sabe o que é. E às vezes o simples fato de você olhar para sua mãe, de você olhar para sua infância, já vai melhorar a saúde da sua criança. Nenhuma mulher nasce mãe. A gente sabe que a gente nasce mãe junto com o nosso filho. A gente só se torna mãe quando nasce um filho.
E é no dia a dia, entre erros e acertos, que a gente vai aprendendo a maternar. Você sabe os desafios que o seu filho te traz e os desafios que você trouxe para sua mãe. Será que você sabe? Será que ela te contou? Ou será que ela deixou para lá, guardou para ela, porque não resolve nada também ela ficar te contando, porque ela é mãe. É a mesma coisa, você vai ficar culpando seu filho porque seu filho fica toda hora doente? Não vai. É a mesma coisa sua mãe. Quais foram os desafios que você trouxe para ela? Como foi para ela lidar com esses desafios? Muitas vezes sem o conhecimento e sem o apoio que você já tem hoje. Quando você não consegue olhar para sua mãe e realmente perdoar e ressignificar o que ficou para trás e suas percepções, elas vão mudar, inclusive melhorando a sua saúde e a sua vida financeira. É através da mãe que a gente materializa aquilo que a gente deseja. Então, se você não consegue ter um bom relacionamento com a sua mãe, provavelmente você também tem dificuldades financeiras, porque isso está diretamente conectado à mãe. Olha o quanto é importante a relação com a mãe. Eu sei que não são todas as mães que a gente consegue ter uma boa convivência. Eu sei que existem pessoas que são difíceis e que você deve estar pensando, é impossível eu fazer isso com sua mãe. Mas você não precisa falar com a sua mãe sobre isso. Se vocês não têm um bom relacionamento, você precisa fazer esse trabalho interno. Esse trabalho é energético, ele está no seu inconsciente. Por exemplo, essa dificuldade que você tem de manifestar dinheiro na sua vida é uma memória inconsciente. É claro que você não materializa o dinheiro, não é porque você não quer, se você precisa dele para tudo. Mas você vai começar a buscar quais foram as dificuldades que te bloquearam de prosperar financeiramente. Provavelmente você vai encontrar alguma coisa relacionada à sua mãe. E você vai fazer como? Você vai olhar para isso, você vai ressignificar isso, você vai mudar as suas percepções de negativas para positivas, para poder curar isso em você e para você poder se abrir para o fluxo da prosperidade financeira. Então você não precisa fazer nada diretamente com sua mãe se você não tem um bom relacionamento com ela. Você não precisa falar, olha mãe, eu te perdoo, mas você precisa perdoar, entendeu? Você não precisa conviver, mas você precisa realmente perdoar de coração e trazer um olhar diferente para essa situação. Muitas crianças, elas ficam doentes com frequência e a mãe fica desesperada sem saber o que faz. Não é? A criança tá sempre ali, tá sempre com rinite, todo dia ali, rinite, toda semana rinite, não consegue ir pra escola, tá com rinite. Aí quando a mãe libera a sua raiva, libera a sua culpa, suas mágoas, essa criança melhora. Ela não vai ficar toda semana doente, ela não vai ficar toda hora te dando trabalho, indo buscar na escola porque tá doente. Porque quanto mais sentimentos negativos a mãe tem, mais baixa a vibração da mãe e, consequentemente, da criança. Por isso, quanto melhor a mãe se sente, melhor a criança fica. Quanto mais baixa a vibração você estiver, quanto mais raiva, quanto mais mágoa, quanto mais frustração, mais baixa vai ser a imunidade do seu filho e ele vai continuar sempre apresentando esses desafios na saúde. A falta de amor próprio, por exemplo, se você não se ama, se você não se aceita, se você não consegue se olhar no espelho e ver a sua beleza interior, essa falta de amor próprio, ela pode estar ligada aos sentimentos de rejeição ou abandono que você interpretou da sua mãe na infância. Se a sua mãe era essa mulher aqui que eu dei no exemplo, que teve muitos filhos, provavelmente em algum momento você se sentiu abandonada assim. Porque como que ela ia dar conta de tudo? Como que ela ia suprir a necessidade emocional de todo mundo? Sendo que ela não tinha nenhum tipo de estrutura para isso. Então é comum que você tenha algum sentimento aí de rejeição, de abandono, de raiva, de mágoa da sua mãe. Porque foi assim que você interpretou na infância que ela era com você. Se a sua mãe é difícil de lidar,
e você não consegue se curar, você não consegue curar esses sentimentos que ela tem. Se sua mãe, infelizmente, é uma mãe narcisista, ela não conhece o verdadeiro significado do amor incondicional. Então, provavelmente ela não te deu. Provavelmente você não recebeu o amor, a nutrição que você precisava. Mas hoje você é adulta e você consegue se nutrir de amor e de tudo aquilo que te faltou sem a referência da sua mãe. Através de técnicas energéticas, a gente pode fazer essa desconexão de você com a sua mãe para que você tenha independência emocional. E você não vai mais precisar da figura materna para se nutrir de amor. A gente pode desconectar você dessa figura materna e você ter Deus como referência na sua vida. Você se nutrir pela chama da vida, você se nutrir pela sua alma, pelo seu espírito, você se sentir completamente amada e preenchida de tudo aquilo que te faltou, sem a necessidade de você ter a sua mãe como referência. Na vida adulta é possível fazer isso. Quando a gente é criança, a gente não sabe o caminho que vai seguir, a gente fica dependendo da nossa mãe, a gente precisa da mãe, mas hoje você não precisa mais dela para se nutrir emocionalmente. O amor materno, ele cura. Por isso é tão importante olhar como esse amor chegou para você. Se ele não chegou de uma forma boa, se ele não chegou de uma forma positiva, a gente precisa desconectar isso de você e fazer com que ele chegue de uma forma boa, de uma forma amorosa, de uma forma leve, para que você também consiga transmitir isso para os seus filhos. Ficar indiferente com a sua mãe não vai resolver. Você fingir que a sua mãe não existe não vai resolver, porque ela vai continuar existindo, você fazendo isso ou não. Você só vai transferir para o seu filho a responsabilidade de olhar para essas questões e trazer para ele essa obrigação, essa responsabilidade de quebrar esse ciclo, se ele quiser melhorar a vida dele. Então é importante que você faça esse movimento para você já melhorar a vida da sua criança e das próximas gerações. Não queira mudar a sua mãe, não queira fazer ela diferente de quem ela é. Apenas olhe diferente para as situações que você vivenciou na sua infância. Cada um está num nível de evolução diferente. Então não adianta você saber tudo que você sabe hoje, ter todo o conhecimento que você tem e querer mudar a sua mãe, querer que ela seja diferente. O conhecimento é seu, a evolução é sua, então quem tem que fazer diferente é você. Você faz diferente e aceita as coisas do jeito que são. Aceita a sua mãe do jeito que ela é, com todos os defeitos e qualidades. Todo mundo tem luz e sombra. Não existe uma pessoa que é só pura iluminação. A sua mãe tem as sombras dela, assim como você tem as suas. Então a gente precisa aceitar as coisas do jeito que a gente são, sem querer mudá-la. Deixa ela lá, do jeito que ela é. A sua mudança, a sua transformação já vai refletir nela. Você já vai observar como ela vai tratar você diferente, como ela vai ficar diferente com você quando você conseguir perdoar, olhar e ressignificar tudo que ficou para trás. Isso também vai fazer parte da influência dela. Ela também vai começar a olhar para você de uma forma diferente, sem que você diga nada a ela. A forma que você recebeu o amor na infância é como você vai se relacionar na sua vida. Se você trazer um olhar diferente na sua infância, se você não trazer esse olhar diferente, aliás, esse padrão vai se repetir nos seus relacionamentos amorosos, entre os seus filhos, amigos, trabalho. Então, a forma com que você recebeu o amor é a forma com que você vai tratar as pessoas. Se você não recebeu o amor, dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa carinhosa, você vai conseguir ser uma pessoa que tenha compaixão pelo seu colega de trabalho, por exemplo. Você vai ter dificuldades. Por isso que é tão importante você fazer essa desconexão, se for necessária, para você se nutrir
do que você precisa para que você também se torne uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Perdoar não é conviver. Você perdoar a sua mãe não quer dizer que você precise todo domingo almoçar na casa dela, se isso não for confortável para você. Se você não se sente bem visitando a sua mãe todo domingo para almoçar, comer aquela macarronada, não precisa. Você não precisa conviver, mas esse perdão, ele precisa ser verdadeiro. O perdão é um processo. Não é uma coisa que eu vou falar assim, perdoe a sua mãe e amanhã tá perdoado. Eu sei que não é fácil. Eu já fui uma pessoa que teve muita dificuldade em perdoar. Foi um processo para mim. E eu sofri nesse processo, porque eu não conseguia enxergar qual era a necessidade que eu tinha de perdoar uma pessoa que não me fazia bem. Mas quando eu entendi que eu não estava fazendo bem para a pessoa, que eu estava fazendo bem para mim, ficou tudo mais fácil. Eu sempre tento explicar isso, porque as pessoas que não conseguem perdoar, elas acham que perdoar é você passar a mão no erro da pessoa, da outra pessoa, daquela pessoa que te fez mal. E não é absolutamente nada sobre isso. Você não precisa nunca mais falar com aquela pessoa, conviver com aquela pessoa. Mas quando a gente libera os sentimentos negativos que nos conecta àquela pessoa, a gente tira um peso das costas enorme. É como se a gente estivesse carregando uma mochila cheia de pedra. Aí quando você perdoa, você pega as pedras dessa mochila, ó, vai jogando fora. Você fica leve, o seu corpo fica leve. Se você tem muita raiva de alguém, se você odeia alguém, você precisa perdoar alguém, mas você não consegue nem pensar nessa possibilidade, tanta raiva que você tem, veja se o seu corpo não está sempre dolorido. Observe isso, aqui os seus ombros, a sua coluna, a sua lombar. Observe se o seu corpo não está sempre dolorido. Gente, é mágico. Perdoar alivia até essas dores que você pode sentir no seu corpo. E a pessoa não precisa nem saber o que você está fazendo. Esse trabalho é interno, é seu. É você que precisa passar por isso. Não quer dizer que você aprova o que o outro fez. Não quer dizer que está tudo bem o que o outro fez. Quer dizer que você não está mais conectada à energia negativa daquela pessoa, que você agora é livre. E o seu corpo vai sentir essa leveza também. O exemplo é a única forma de ensinar. Ensine o seu filho o caminho do amor e do perdão através do seu próprio exemplo. Curar a figura materna na sua vida vai te trazer inúmeros benefícios para você e para as próximas gerações. Se você precisar de ajuda para fazer isso, para fazer essa caminhada, para ter uma maternidade mais leve, uma maternidade mais tranquila, pode contar comigo. Sinta meu abraço. Eu também sou mãe, eu também já estive nesse lugar. Para eu estar aqui falando com você foi um processo, eu não decidi isso da noite para o dia. Foi um processo que eu tive que aprender muito sobre o perdão. E eu ensino sobre o perdão, eu falo sobre o perdão, porque é libertador demais. Vocês não têm noção do quanto a nossa vida flui quando a gente perdoa a nossa mãe. Às vezes a mãe não é uma mãe narcisista, é uma mãe de boa, que você consegue conviver, mas tem coisinhas lá na infância que ficam marcadas. Eu sei como que é. Eu recebi amor da minha mãe, eu fui criada pela minha mãe, mas eu também pensava, poxa, eu poderia ter feito um montão de coisa diferente. Mas dentro da vida que ela teve, dentro do que ela recebeu da mãe dela, ela me deu muito mais do que ela tinha. Muito mais mesmo. Ela não teve esse apoio materno, ela não teve uma estrutura materna, ela não teve uma família acolhedora que apoiasse. Ela teve que trabalhar desde criança, teve que se desconectar da sua família, da sua raiz e para outro estado para trabalhar em troca de comida, para trabalhar para sobreviver e para ajudar os outros irmãos. Eram 15 irmãos. Então, o que ela me deu
foi muito mais do que ela teve. Então, quando eu comecei a olhar para isso e ver, poxa, será que eu não estou sendo egoísta em culpar a minha mãe, em cobrar a minha mãe? Tudo muda. Tudo muda quando você muda a sua percepção de olhar o outro. Quando eu entendi que o que ela deu, que aquilo que eu achava que era pouco, era muito mais do que ela teve, tudo ficou mais leve na minha vida. Tudo ficou mais fácil. Eu comecei a tratar o meu filho de uma forma diferente, a ter uma visão diferente das coisas. Lá na frente, nada me garante que ele também não vai dizer que o que eu fiz por ele foi pouco. A gente não está livre disso, mas o nosso papel é trazer condições para que eles tenham as percepções diferentes das coisas. Ele pode achar pouco, mas talvez ele não sabe que o que eu estou dando é muito mais do que o que eu tive. Assim como a sua mãe e assim como você está fazendo com o seu filho agora. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.